The computer. Beleza, bom dia pessoal, vamos lá. No nosso estudo de hoje, o que eu tinha preparado era o seguinte: a gente vai estudar um conceito que eu acho assim extraordinário para trabalhar. Lembrando que a gente vai ter mais 3 domingos e 2 aulas de revisão, tá? É, Naturalmente, eu acho que a gente pode marcar para daqui uns 4, depois que a gente terminar o curso, dali uns 15 dias, a gente volta para fazer uma revisão geral, né? Eu vou dar de presente mais isso para vocês. Então a gente vai ter ainda mais 3 domingos. Não, eu comentei no nosso último encontro, ou penúltimo encontro, que a parte assim mais importante do curso já está ministrada, né? Já tá, já dei. Só que agora a gente vai ter que estudar alguns conceitos que ainda não estão claros. Pensa assim, ó, se vocês fossem estudar uma disciplina de matemática, por que que vocês não vão lá e estudam tudo que existe na matemática no primeiro ano, né? Tô na segunda série, tô na terceira série, quarta série. Acabei de começar a estudar matemática. Não dá, não é? Não é verdade? Não tem como a gente estudar tudo no primeiro ano pô, acabei de começar a disciplina. Não, não existe isso, não existe. Precisa do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano. Precisa de um monte de conceito ali. Até eu chegar em derivadas, imagine quanto tempo demorou para chegar na raiz quadrada. Lembra disso? Demorou bastante para chegar lá. Porque precisa de uma base para isso. Então, eu acho que foi domingo passado, se eu não me engano, que eu ensinei order flow para vocês, não é verdade? Por que que eu não mostrei order flow lá no começo, já que o order flow era tão importante? Não é verdade? Só que hoje vocês vão conhecer order flow. Não foi na aula passada. Na aula passada eu só mostrei que existe. E hoje a gente vai aprender o que que é o order flow e principalmente como usar o order flow, tá? É por isso que o Davi, eu tô preocupado, porque ele não tá em dia, então ele não vai entender bolhufas. Mas vamos ver, porque hoje é o dia de dissecar, então ele vai acabar aprendendo. Olha só, gente, aí eu vou mostrar para vocês um conceito muito legal, que é o conceito de swing com fibo, tá? Conceito de order flow, vamos dissecar ele. Preços fornecidos, o que que é preços fornecidos? Por que que ele é tão importante? Ele é o Fair Value Area, né? FVA. Eu já mostrei o FVA para vocês, né? Sim ou não? Eu mostrei o FGV. E o FVA eu mostrei? Se eu não mostrei, vocês que estão estudando bastante é porque eu não mostrei ainda. Então, é um conceito novo hoje que a gente vai ver. Eu já mostrei para vocês primeira linha de defesa, segunda linha de defesa e última linha de defesa. Não mostrei Não. isso. Então, ainda tem coisa nova para ver. E hoje a gente vai conhecer, tá? Os conceitos de primeira linha de defesa, segunda linha e terceira linha, eles estão dentro do order flow. Por isso que eu não mostrei ainda. Então, hoje a gente tem que dissecar o order flow para conhecer esses conceitos. Eu tenho um aluno novo que chegou agora, quase terminando o curso, mas ele chegou. O nome dele é Tiago. Alguns de vocês conhecem aí. O Tiago, ele se assustou. Ele falou assim: pô, tem muita coisa que eu nunca ouvi falar e tem muita coisa que digamos assim, em inglês. Então, eu não gosto muito de inglês, ou não sou muito, não fico muito confortável com inglês. Aí eu comentei assim, de tanto estudar, vai ficar fácil, né? Porque lembra lá no passado, quando você aprendeu sobre linha de tendência, né? Que, aliás, dentro do Smart Money, a gente chama de Trend Line Liquidity. Até a linha de tendência tem um novo nome. Mas por que que eu acho interessante? Porque vocês vão ver hoje, por exemplo, que a primeira linha de defesa e a segunda linha de defesa, que no inglês é first line of defense, overlapping defense, and last line of defense. Porra, o que que é isso, né? Na verdade, isso daqui é importante porque na análise técnica tradicional, esses conceitos não existem. E são importantes para a gente poder entender a direção do preço. São importantes para a gente ter uma direção para a gente poder seguir e operar. E aí a gente vai ter um conceito novo hoje que eu vou mostrar para vocês, que é a narrativa. A narrativa é muito importante do mercado. A narrativa ela é crucial para a gente poder entender, entendeu? Entender o movimento do preço e aí a gente vai lá e vai embarcar nesse movimento. A gente vai trabalhar esse movimento.
E a narrativa que a gente vai aprender hoje serve para a gente entender o seguinte: da onde a gente está partindo, por que a gente está partindo e para onde a gente quer chegar. E isso vai ser legal porque a gente pode trabalhar esse conceito no diário, no mensal, no semanal, no diário, no 4 horas, no 15 minutos, no 5 minutos, no 1 minuto ou no 3 minutos. Eu falo 3 porque o Smart Money gosta muito do 3, tá? Quarter, que é trimestre. Estamos ó, agora, neste época do ano, a gente está terminando março. Estamos terminando um trimestre. Swing Point é feito de quantos candles? 3 candles. Então, tudo 3 para a gente é muito importante. Agora, volta lá. A gente está aprendendo narrativa. Da onde a gente está partindo. Imagine você aprender da onde a gente está partindo, para onde a gente vai, no 1 minuto e fazer esse cálculo com isso. É possível? Bom, se é possível. Sexta-feira eu fiz um teste muito legal, que foi operar Smart Money pelo 1 minuto. Foram 50 trades. 50 trades de 1 minuto e todos deram certo. Todos deram certo. Foi um negócio assim, muito bacana. Só que tudo era para ganhar 1, 1,50, 3, 3,50, 2. Alguns ganharam 6, outros eu pude deixar correr, ganharam 7. Acho que teve um que ganhou, eu acho que o maior ganhou 9, uma coisa assim. Mas no final de 50 trades, tinha evoluído 160 dólares a conta. Imagine, negócio assim, uau, no 1 minuto dá para operar. Agora, como é que a gente faz isso? A gente vai conhecer agora. Bom, então, primeiro, hoje, o conceito de hoje, para a gente estudar, é o conceito de o viés do diário. Tá? Esse é o conceito de hoje. No conceito do próximo domingo, e a gente tá em dia, a gente conseguiu chegar em dia com o nosso conteúdo do curso, tá? No começo eu me assustei, porque eu precisei de bastante tempo, eu achei que a gente ia se atrasar tudo, esse curso ia demorar pra caramba. Não, mas deu tempo de correr. Então a gente está em dia. Então hoje é o viés. No próximo domingo a gente vai aprender o Market Make Models e SMT Divergence, que é divergência. E aí, no último domingo, a gente vai colocar tudo junto, né? E finalizar o conteúdo é, aqui, trazendo uma maneira de pensar e tal. Mas então, a gente está em dia. Só que para tudo isso que eu trouxe, eu preciso, às vezes, fazer um parênteses, né? E explicar com detalhes. Então, isso daqui eu preparei tudo hoje, ó. Tudo isso daqui que eu fiz. Tudo isso daqui eu coloquei hoje. Por isso que até eu não mandei para vocês todos esses quadros aqui, porque não está pronto. Eu vou fazendo conforme a gente vai evoluindo, né? Eu demorei bastante já para montar esse curso. Demorei uns 3 meses para eu poder começar. Da primeira vez que eu falei para vocês, demorei uns 3 meses para poder começar. E era tudo um roteiro, né? E agora a gente está, às vezes eu consigo montar para 2 domingos, né? Mas hoje não. Hoje é tão importante que eu demorei para montar um encontro. E vamos ver o que a gente conseguiu construir aqui, tá? Para a gente poder abrir um pouco mais os nossos olhos hoje. E aí vocês vai acabar a aula e vocês vão falar, uau, foi a melhor aula até agora. Mas por que isso sempre está acontecendo? Porque o smart money é um negócio que é uma cebola. A gente vai descascando, 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 e tem várias camadas, e camadas e camadas. E hoje vocês vão perceber bastante isso. E a aula de hoje, se não merecer 5 vezes cada, que você vai sentar, vai assistir. Vou assistir hoje, amanhã eu vou assistir de novo, daqui 2 dias eu vou assistir de novo. E sempre vocês vão ver, meu, tinha mais anotação escondida dentro da aula. Vocês vão perceber isso. Porque essa aula é para explodir a mente mesmo, e é para vocês perceberem como o conceito do Smart Money é realmente uma cebola, e a gente está tirando camadas. Então, vamos lá. Determinar o viés é importante? Claro, né? Vocês vão ver já já que eu vou falar aqui de probabilidade. É muito importante determinar o viés. E para a gente determinar esse viés, a gente vai usar a narrativa da precificação, conceito inerente ao Smart Money, porque o Smart Money, tudo que foi remapeado com relação à análise técnica, tudo que foi renomeado, serve para a gente ajudar a nossa análise e a nossa narrativa mental para determinar para onde o preço vai, da onde o preço está partindo e como o preço vai chegar lá.
Tá? E para isso a gente tem que entender, né, na narrativa, a gente tem que buscar entender nessa narrativa, vamos para a máxima ou para a mínima? Por que máxima ou mínima? Porque máxima ou mínima significa PD array, né? O PD array, o que que é PD array mesmo? É premium discount, né, sequência, para a gente chegar lá. É a sequência que vai me fazer chegar no premium ou no discount. E o premium discount, ele é um swing point. É uma máxima, é uma mínima, ou é um FGV, tá? O FGV é a situação que eu posso fazer um pullback até ele e, a partir dele, ir para uma máxima. Por isso que o FGV também é um Premium Discount Array. Também é um ponto de partida ou um ponto de chegada. E quando a gente chega nesse FGV, a gente vai criar o que a partir dele? Uma, uma nova região discount ou uma nova região premium. Se a gente está caindo, volta nesse FGV, segura no FGV e cai de novo, perde a mínima que ele acabou de criar e eu vou em direção à região discount mais abaixo. Então, o FGV passa a ser um novo PD array também. Tá? E aí, a gente vem, então, criar a nossa narrativa. Se nós vamos para cima, da onde estamos partindo? De qual PD array da qual eu estou partindo? Qual é o PD array da qual eu estou partindo? Tá? E aí você está vendo aqui um exemplinho, né? Em que partiremos desse FGV com foco no premium, que é aquela máxima ali. Deu para entender? Então a gente está aqui, ó. A gente está vendo esse sinal, né? A gente, poxa, criou um displacement aqui, foi lá para cima, fechou e esse candle não conseguiu fechar acima, ou seja, não criou o quê? Um breakaway. Não criou. Ele criou o quê? Um FGV real. Nesse FGV real, eu vou esperar ele fazer um swap abaixo dessa mínima e eu vou esperar ele fazer digamos assim, uma rejeição. O que é uma rejeição? Ele vai respeitar esse FGV e aí eu caio o tempo gráfico. Digamos que aqui eu estou vendo o H1, ou aqui eu estou vendo o 15 minutos. Eu vou lá para os 5 minutos para eu ver o que aqui? Para eu ver que o preço fez um CHOCH e aí bem na região do FGV, e aí eu posso comprar, né, com um stop atrás do Candle Displacement, que seria o melhor, seria esse stop aqui, ou atrás do FGV, mas esse aqui é melhor. E aí eu estou partindo de um FGV, aqui é um PD Array, e eu estou indo para a região Premium. Para onde é a minha região Premium? É esse swing point aqui, que vocês vão aprender que dentro de toda essa configuração é um last line of defense. Mas por enquanto, aqui é um PD Array, aqui é uma região premium, sim, porque aqui é um swing. Né? Nesse tempo gráfico aqui, ele está muito apertado, mas digamos que aqui seja um diário, está perfeito, sem problema nenhum trabalhar essa região aqui, beleza? Então, ó, partiremos desse FGV com foco no premium, com foco num PD Array, e aí a gente desenhou a nossa narrativa. Se nós vamos para cima, digamos que o preço ainda estava nesse candle aqui, ó. Se nós vamos para cima, da onde a gente vai partir? A gente tem que partir do FGV. Por que que a gente tem que partir do FGV? Por quê? Aí eu preciso aprender a ler como smart money. Porque esse FGV, ele deixou para trás um preço que era justo. Então, para eu conseguir chegar lá, eu preciso capturar essa liquidez. Tem mais ordem esperando ali, né? Tem gente que ficou no 0 a 0 ali, está esperando ali para zerar. E tem gente que a partir daquele ponto, tem gente que está vendido aqui de baixo. Isso daqui não foi uma armadilha? Isso daqui não foi um problema para quem está vendido aqui embaixo, porque criou isso aqui? Então eu vou dar uma chance para essa galera cair fora. Só que eu não vou deixar ela positiva. Eu quero capturar mais dinheiro dela. Problema, né? E aí você aprende a pensar como o smart money, né? Então, beleza, eu vou lá para aquela região premium, né? E aí eu estou aprendendo a ter a narrativa que a gente precisa. E para ter essa narrativa, gente.
precisamos aprender um conceito muito importante. E aí, a hora que a gente dominar esse conceito, que é o order flow lag, meu, aí você está liberado. Aí você está liberado, não, libertado. Você se libertou de conceitos que acabavam te aprisionando antes, de situações, de operações ruins ou de entradas ruins que você fez, até estava correto na direção, mas entrou na hora errada e vai ser estopado antes. O order flow vai te libertar desse tipo de raciocínio errado. Então, o order flow lag, hoje eu vou dizer para vocês que é mais uma casca da cebola que a gente vai tirar, ele precisa ser composto por três PD array. Como assim? O primeiro PD array que ele precisa ser composto, obviamente, para ter criado esse order flow lag, é um swing point. O segundo é um FGV. E o terceiro é um Fair Value Area, que é um conceito que vocês vão aprender agora. Tá? O Fair Value Area é uma situação que é um preço que foi justo, tá? É, o mercado ele vai sempre se movimentar de maneira a fornecer preço para as pessoas. Eu preciso fornecer preço e eu preciso continuar, tá bom? Então, a gente tem um ponto de Fair Value Area. Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem um ponto de Fair Value Area, que é esse aqui, que é uma máxima, e tudo isso daqui é preço justo fornecido. Tudo isso daqui é preço justo fornecido. Quando a gente caiu até aqui embaixo, isso aqui, ó, é um Fair Value Area, tá bom? Isso aqui. E aí, a gente precisa do seguinte: dentro de um order flow lag, a gente precisa ter o Fair Value Area, que é esse aqui, ó, tá? O preço forneceu isso aqui, tudo de preço justo. Mas esse ponto é um ponto muito importante, tá? Que seria esse ponto aqui, ó. A partir da qual? Por quê? Porque dentro do preço justo e fornecido, eu posso fazer um pullback até ele de novo. Só que eu não posso mais penetrar aqui embaixo. Se eu estou fornecendo o valor justo para querer continuar. Por isso que eu comecei a falar mais devagar agora, porque é um conceito que vocês precisam entender para continuar, e é um conceito que eu vou voltar no final da aula para a gente poder dominar isso aqui perfeitamente bem e criar um Fibonacci em cima dessa situação. Tá bom? E aí vai ficar tudo muito legal de trabalhar a partir de então. Porque o mercado no Smart Money, ele sempre está fazendo duas coisas. Eu vou falar isso no final da aula. Ou eu estou fornecendo preço para continuar, ou eu estou buscando liquidez. Ou eu estou fornecendo preço para continuar, ou eu estou buscando liquidez. O que que é buscar liquidez? Eu vou capturar a liquidez lá embaixo. Beleza? É duas coisas que eu estou fazendo com o Smart Money. Se o preço quer precificar, se o mercado quer precificar, se o mercado quer criar nova estrutura, beleza? Se ele está em equilíbrio, ele está lateral, ele está acumulando. Então vamos lá. Um order flow lag ele precisa ser composto de três PD array, tá? E o order flow, gente, ele nos conta de qual PD array estamos partindo, porque se ele está sendo criado, significa que ele está contando da onde ele está partindo. E aí você precisa estar de olho no contexto. Estou de olho no diário, estou de olho no 4 horas. Por exemplo, o mercado desceu no 4 horas até um FGV e está criando um order flow. Você está percebendo da onde ele está partindo e para qual PD array estamos indo. Inclusive, dentro do order flow lag, você vai querer partir de algum lugar dentro dele para eu poder mirar um próximo PD array que vem na sequência, que pode ser um short term mais adiante, beleza? Então, olha só, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu capturei um exemplo aqui de um trades que eu fiz na sexta-feira, que foi esse aqui, ó. E olha só como o order flow ele, putz, ele é matador.
Porque veja, eu tinha tudo que eu precisava no order flow aqui, ó. Eu tinha um swing point, eu tive um FGV, ele fez CH porque faz parte dentro do order flow, né? Mas eu coloquei aqui só para representar que a gente tem que saber aonde criou o CH, o choke, né? E aí a gente teve aqui o seguinte, tá? Primeira coisa que a gente tinha o FGV, beleza? Tínhamos o FGV. A gente tinha que, abaixo dessa situação aqui, ó, a gente tinha o preço justo. Fair Vary Area. O preço fornecido. Eu não sei se eu traduzo isso como preço justo, né? Fair Vary Area, ou se o preço já está fornecido. Então, se eu quero subir, agora eu não quero mais entrar abaixo dessa região, tá? E aí a gente tem os conceitos, que é o seguinte: a primeira linha de defesa, overlapping, defense. A segunda linha de defesa é um FGV e a última linha de defesa é um swing point. A gente vai aprender tudo isso, tá? Depois que você for assistir a segunda vez esse vídeo, você vai conseguir enxergar. Isso aqui, você vai conseguir ver que isso aqui não era um de altíssima probabilidade de acontecer. Por quê? Porque eu preciso ter o FGV aqui em cima, tá? Tem que ser o meu primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa, o overlapping defense. E vocês vão aprender o que é overlapping defense. Tá? Mas aqui eu coloquei um exemplo. Depois, na segunda vez que você for assistir, você vai entender melhor. Mas vamos lá. Tudo, gente, no Smart Money trata de probabilidade. Eu tenho que enxergar essas probabilidades. E aí, como é que eu faço para eu poder melhorar a minha probabilidade? Eu tenho que estar sempre a favor do gráfico maior, tá? Sempre a favor do order flow lag. E agora a gente começa a enxergar. E sempre sabendo para onde eu quero ir. Então, eu vou melhorando a probabilidade do meu trade. Tá? Agora, depois dessa aula aqui, eu quero que vocês olhem lá para trades que vocês fizeram durante a semana passada. Quem tá planilhando, vai lá olhar o que vocês fizeram na semana passada, porque vocês vão identificar muitos erros. Tá? Na análise, no processo de construção do desenho que vocês querem fazer no trade, justamente por causa dessa aula, porque ela vai melhorar a probabilidade de dar certo dos trades, tá? Então, sempre pensar a favor da maior probabilidade de precificação. Quanto maior a probabilidade, melhor vai ser o seu trade. Então, quanto mais você ancorar nos conceitos que você está aprendendo no Smart Money, tá? Principalmente nos conceitos de hoje, melhor vai ser o seu trade. Tá? Vamos lá. Então, eu coloquei até aqui, ó, né, para a gente poder fazer uma breve revisão, que o order flow lag ele tem que ter três coisas, tá? Três PD arrays. O swing point, da onde ele partiu para criar esse order flow lag, swing point, o FGV, e é muito bom quando ele está logo em seguida. Às vezes ele não está logo em seguida e ele enfraquece. Ele enfraquece. Ele tem que ser um bom tiro de partida, tá? Quando você tem esses três, você tem um tiro de canhão aqui para você trabalhar no mercado. E ele tem poder para ele poder invalidar todos os FGVs que eu vou ter, porque ele vai cobrir tudo, tá? Porque ele está indo para um PD array. Agora vai ficar mais claro isso na mente de vocês. Por que que ele consegue invalidar outros FGVs? Porque ele tem um PD array que ele quer chegar. Ele está partindo de uma situação para chegar em outra. Então tá bom. Fair Vary Area é, é essa aqui, né? O ponto de Fair Vary Area. Então a gente tem o FGV. Esse aqui é os três pontos de partida, tá? Nesse caso aqui é um order flow lag fraco. Fraco. Vocês vão ver por quê. Então vamos lá. E aí, a gente vai dissecar um order flow lag. Dissecar. Para dissecar ele, a gente tem que conseguir enxergar nele três coisas: first line of defense, overlapping defense, last line of defense. Você tem que pensar que se eu criei um order flow lag, se eu criei significa que eu estou criando uma máxima. Ou significa que eu estou criando uma mínima. Se vocês forem analisar o que aconteceu com o ouro essa semana, que o ouro foi rompendo e pá, 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 estourando, 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 ele não criava swing point. Ele não criava swing point. Se você for ver nos gráficos pequenos, ele não criava.
E quando ele criava o swing point, ele não criava order flow lag no tempo gráfico pequeno. E quando finalmente tinha order flow lag, o alvo era curto. Apesar de que era tanta volatilidade que um order flow lag ele tinha um tamanho absurdo de 50 pips. Três candles de 5 minutos, ou três candles até de 1 minuto, eu vi algumas situações, de tão grande que era a volatilidade. Mas vamos lá. Um order flow lag ele tem que ter três situações, tá? O flood, o odd, ou o LOD, e o LLOD. Que pira é essa? Mas calma que quando vocês entenderem isso daqui, vai ficar muito legal de analisar o mercado, porque você está aprendendo a enxergar com uma narrativa. E fica muito bom de trabalhar com isso, tá? Bom, primeiro, flood é First Line of Defense. Então, se eu estou criando um order flow lag e eu estou numa máxima, eu tenho que ter áreas de defesa, né? Porque assim, ó, o preço quer continuar. O preço quer continuar. E ele não vai conseguir continuar porque eu estou criando pontos de entrada no preço. Esses pontos de entrada no preço, você tem que pensar assim, ó. O mercado encontrou uma máxima, tá? O mercado encontrou uma máxima. Se eu encontrei uma máxima, eu sou um gigante. Smart Money é isso, é ou não é? É uma instituição. Eu sou um gigante. E eu sendo um gigante, eu encontrei o ponto que eu quero sair, eu vou ter que desovar as minhas ordens. E nisso de desovar minhas ordens, eu vou capturar ordens que estão entrando. Então está entrando um monte de gente comprando, 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 porque a impressão que dava era que eu não ia parar mais de subir. E todo esse desenho que foi criado, essa instituição criou uma última máxima. E essa última máxima, ela era uma manipulação, porque eu fingi que não vou parar de subir. E aí eu estou chamando um monte de gente, essas pessoas estão comprando, comprando, comprando. E dentro dessa situação, eu vou desenhar esse mesmo desenho aqui, ó, em forma de linha, para ficar bem fácil de entender o que eu estou falando. Então, o preço, ele estava subindo, 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 né? Subindo, subindo. E aí eu criei uma última alta, tá? E era uma manipulação, porque a instituição comprou uma última vez e foi assim, um candle que soltou, que estava até diferente dos outros candles. Um candle que foi subindo, 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 uns 5 minutos, assim, um negócio que foi 300 pips. Absurdo. Beleza. Um monte de gente começou a comprar a mercado. E aí eu criei um swing point aqui, ó. Tá? Nesse swing point, logo em seguida eu criei um FGV. E depois desse FGV, eu criei aqui um overlapping defense. Vocês vão aprender tudo isso agora. Aí o que vai acontecer? O mercado está comprando, comprando, comprando. Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, é, first line of defense, overlapping defense e last line of defense. O que que é isso? O mercado vai querer comprar. Só que quando chega aqui, no first line of defense, pá, o mercado derruba. Por quê? Porque eu estou aproveitando aquela liquidez e assim que ele entra na minha primeira linha de defesa, eu desovo ordens. Eu entro com tudo. Serão 300 mil ordens, 300 mil lotes que eu coloco aqui. Só que aí o mercado volta a subir. Por que que o mercado volta a subir? Porque está entrando. A galera aproveitou que está caindo para comprar, 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 comprar. E aí na segunda linha de defesa, mais 700 mil ordens. Aproveitei que subiu mais e eu zerei mais. Isso é primeira linha de defesa e segunda linha de defesa. Tá? Mas vamos entender bem certinho onde elas estão. Tá? Então primeira linha de defesa, overlapping defense, eu vou explicar isso, e last line of defense. Tá bom? Que são áreas que existem dentro do FGV. Desculpa, dentro do order flow lag. Dentro do order flow lag. Então, elas estão aqui, ó. Tá? Um order flow lag, então, tem a primeira linha de defesa, que pode ser um FGV ou FVA. Tá? Então, vamos lá. Primeira linha de defesa está aqui, ó, um FGV. Tá? Esse FGV que a gente tem aqui, esse FGV, eu tenho também um FVA, que é essa mínima aqui, ó. Ela é o meu FVA, que é o Fair Vary Area. Se não entendeu ainda o que que é, eu vou mostrar mais tarde. Tá? Mas esse é o ponto mais importante do FVA.
E aí o que que acontece aqui, ó? A primeira linha de defesa é o FGV. Por quê? Porque esse candle está aqui, ó. Tá pequeno para vocês? Vamos lá. Melhorou, né? Sim. Ó. Então veja bem. Esse candle está aqui, ó. O próximo candle, se eu começar a subir, eu entro na região do FGV primeiro, antes de entrar no FVA, que é aqui, ó. Antes de eu entrar no FVA, eu estou entrando no FGV, tá? E por isso que essa é a ordem correta. Esse aqui é o melhor order flow que tem. Esse aqui é o melhor order flow que tem. Porque do melhor para o pior, vocês vão aprender daqui a pouquinho, tá? Então, do melhor para o pior, eu tenho a primeira linha de defesa antes um FGV, depois o FVA e por último, a última linha de defesa. Então, essa é a primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa, no caso aqui, é um FVA e a última linha de defesa é o swing point. Tá bom? Então tá aqui, ó. Dentro de um order flow lag, eu tenho a primeira linha de defesa, que pode ser ou um FGV ou um FVA. Eu já vou mostrar como é que pode ser isso. Mas a primeira aqui tá como FVA. FGV, desculpa. A primeira tá como FGV. A segunda linha de defesa, Overlapping Defense, no caso, é o FVA. E a última linha de defesa é o Swing Point. Ficou claro? Beleza. Sim. O que que é o FV, o FLOD, First Line of Defense? Do melhor para para o pior. Primeira linha de defesa, sendo FGV, é isso aqui, ó. Segunda linha primeira linha de defesa, sendo FVA, é isso aqui, ó. Então vamos lá, tá? Então, do melhor para o pior, no caso de um FLOD, no caso de um FLOD, a primeira linha de defesa tem que ser um FGV. Esse é o melhor. Então o FGV está aqui, ó, antes do Overlapping Defense, que é o FVA. Em segundo lugar, a gente tem o FVA, Overlapping Defense, o FVA como primeira linha de defesa. Como primeira linha de defesa. Tá bom? Deu para entender? Aí a gente vai ter o FGV mais em cima. Isso aqui não é tão bom. Isso aqui não é tão bom, mas ele é bom. Mas ele existe. Então, o que que vai acontecer com o preço aqui? Ó? Se eu criei uma máxima no First Line of Defense, que no caso é o FVA, daqui eu vou desovar mais ordens. Eu vou entrar com mais ordens no mercado. Se eu quero vender, por exemplo. Se eu quero comprar, ao contrário. Então, aí eu volto a subir. Eu tenho a segunda linha de defesa, que vai ser o FGV. E se eu voltar a subir, eu tenho a última chance do preço. Eu vou ter que cair daqui agora. Aí eu desovo ali. O que que acontece se o preço romper essa máxima? Eu invalidei esse order flow. E significa que eu tenho um player maior agindo ainda comprando o mercado. Tá bom? Então é isso. Então eu tenho a minha primeira linha, a segunda linha de defesa e a última linha de defesa. A segunda linha a gente chama de overlapping defense, mas é porque eu tenho dois pontos importantes aqui. O que que é overlapping defense? Overlapping é sobrepor. E se eu estou sobrepondo um FVA com um FGV, eu estou criando ali uma linha de defesa muito importante. Só que se eu tenho um FGV, ela é mais importante ainda. Aumenta a probabilidade do trade dar certo. Simples assim. Então, por que que a gente chama de overlapping? É porque são dois PD arrays se sobrepondo. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. São dois PD arrays se sobrepondo. Quais são eles? O FVA, Very Very Area, e o FGV. Tá? O FGV está primeiro aqui. Ó. Tá ótimo. Esse ponto aqui está ótimo. Nesse caso aqui. Agora, aqui a gente não está vendo muito claro um order flow. Mas a gente pode entender. É porque aqui esse order flow ele é no diário, tá? Então é uma situação mais complexa de entender. Mas é o seguinte aqui. Eu não estou vendo o swing point. O swing point está lá embaixo. Então é um order flow que está agora rompendo o topo
para criar um novo order flow e subir, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu só estou entendendo, eu só estou apresentando aqui os conceitos. Eu tenho um FVA e eu tenho um FGV. Não é um order flow aqui. O order flow começou lá embaixo. Mas eu estou potencialmente criando um novo order flow a partir de um FVA com um FGV. Last line of defense. O swing point é a última região para a qual podemos mirar ou operar a partir de. Como assim para a qual podemos mirar? Porque se eu estou vindo de baixo, eu vou mirar a última linha de defesa. Tá? E aqui pode ser, digamos, um order flow antigo, que agora eu criei um novo order flow que está vindo lá de baixo e eu estou mirando uma última linha de defesa. Agora, conhecendo esses conceitos, o que que vai acontecer? Vocês vão poder mirar outras coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um order flow lag, tá? Aqui eu tenho a última linha de defesa, que é o swing point. Aqui eu tenho a primeira linha de defesa, digamos, que nesse caso aqui, vamos pensar que a primeira linha de defesa aqui vai ser a FVA, tá? Que a FVA está aqui, no caso. E aqui vai ter um FGV. Vou desenhar assim, ó. Então, se eu estou agora partindo lá de baixo e eu faço um order flow vigente, um novo order flow, com todas essas sequências que a gente precisa, e o preço vem subindo, eu vou mirar o quê? Eu vou mirar a primeira linha de defesa do order flow antigo, tá? Como parcial. O preço vai fazer um pullback, vai encontrar um FGV, vai continuar. Eu vou mirar um outro parcial lá no FGV e vou encerrar totalmente a minha posição na captura da liquidez acima do swing point, que é a última linha de defesa. E agora, o que que eu acabei de fazer? Eu dissequei um order flow aqui. Eu dissequei. E aí, você entendendo esses conceitos, não vai mais ficar preso a uma situação, poxa, assim que ele entrar na região do order block, tá, eu vou sair. Não, você pode trabalhar essas regiões aqui também, beleza? Então tá. Então, last line of defense. O swing point é a última região para a qual podemos mirar ou operar a partir de. O que que é operar a partir de? Pegou essa captura, o preço começou a descer, testou, criou um novo order flow, a gente vai cair. E aí a gente pode operar a partir de. Então, nesse caso aqui, ó, last line of defense. E aqui eu tenho dois exemplos interessantes para a gente trabalhar rapidamente, que é o seguinte. Primeiro exemplo é um order flow lag. Desculpa, o segundo exemplo é um order flow lag completo. O primeiro exemplo não é order flow lag, é somente um swing point. E nesse exemplo de somente swing point, eu tenho uma last line of defense, que é a última linha de defesa, é a única linha de defesa. Ela não só é a última, como ela é a única. Vocês conseguem perceber isso? Porque eu não tenho mais nada. Eu não tenho o FGV. Eu tenho aqui no caso, na verdade, um, é, um FVA. Eu tenho aqui no caso um FVA, mas esse FVA ele não é nada respeitado. O preço desceu, perdeu ele, o preço voltou, não respeitei em nenhum momento. Então ele nem existe. Mas aqui em cima eu tenho a última linha de defesa, que é a única linha de defesa que eu tenho. Então esse aqui é um swing point. Swing point sem FGV não é order flow e não é nada pra gente, né? A gente só, é baixíssima probabilidade de dar certo. É quando a gente viu o ouro, por exemplo, criando o swing point só para regaçar ele depois, fingindo que ia cair, não caía, né? E aqui embaixo a gente tem tudo bonitinho, como a última linha de defesa realmente sendo a última linha mesmo, e se o preço romper, já era, tá? E agora a gente vai fortalecer um pouco mais todo esse conceito para eu explicar de fato uma característica do mercado que vai ajudar muito a gente a analisar. O mercado, quando ele vai se movimentar, no caso para cima, tá? Depois a gente analisa isso para baixo também, mas para cima, mesma coisa, mesma visão. A gente vai ter o buy side, tá? Buy side é compra, 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 compra. Já ensinei isso para vocês. Quando chegou numa região
O preço agora precisa fornecer preço. Precisa fornecer preço. E aí a gente vai criar o sell side. E esse preço que foi fornecido, a gente chama de FVA, Fair Value Area. Por quê Fair Value Area? Porque o preço foi justo. Tinha gente que não tinha entrado na movimentação quando o preço estava forte. E aí o preço vem dar uma chance para essa galera entrar. Simplesmente isso. Essa galera leia instituições que não participaram da precificação. Essas instituições, assim como você, quando o preço está forte, eu não tenho aonde entrar. Eu preciso que o preço faça um pullback para eu entrar. E quando o preço vem fazer esse pullback, geralmente, esse pullback ele vai ser entregue dentro de uma região que a gente vai chamar de nova região de equilíbrio. Então, o preço começou a partir daqui, o preço veio até aqui. Então, aqui para a gente é a região discount e aqui para a gente é a região premium. Que região é essa aqui? Se essa região, então, ela vai ser o meu equilíbrio, aqui o mercado está equilibrado, mas o mercado é comprador. Quem que vai achar esse ponto barato? E aí, o que que vai acontecer? Preço fornecido. Eu dei chance para entrar. Dentro dessa situação de preço fornecido, um monte de gente que não participou começou a entrar no mercado comprador aqui, em várias regiões. Quem não participou, e é muito claro que o preço vai subir. Quanto que é muito claro que o preço vai subir? Vamos pensar numa característica assim, ó, que acabou de sair notícia, e essa notícia que saiu, ela já estava a favor do dólar. Já estava a favor do dólar. Porque na previsão da notícia, eu estou com a previsão de que eu vou subir. Aí a notícia vai sair. E a notícia saiu bem aqui, ó, mais ou menos, ó. A notícia saiu bem aqui. O mercado já estava com a previsão de que a notícia ia dar boa para o dólar. E a notícia saiu. Quando a notícia saiu, o mercado ainda subiu mais. Só que o que que acontece com essa notícia depois? Todo mundo que estava pensando que ia subir aqui, ó, todas as instituições que estavam pensando que ia subir, acreditavam na previsão da notícia, agora vão zerar. E aí elas vão zerar, talvez para sair um pouco dos lotes, sair com parcial e tal, e o mercado começa agora a fornecer preço. Só que a notícia saiu ainda mais positiva, acima da previsão. Então eu quero que suba. Eu estou operando o que aqui? O SDJPY. Eu estou operando o que aqui? O dólar contra qualquer outra moeda, sendo que a moeda saiu positiva. O dólar saiu positivo na notícia. O mercado saiu aquecido. E aí o que que acontece? Quando eu forneço, quando eu estou equilibrado, estou no 50%, todo mundo volta a comprar e o mercado vai continuar. Então é isso que eu quero dizer. Está muito claro que a gente vai subir. No caso de um dia de notícia, saiu realmente positivo para o dólar. Tá? Então, dentro dessa situação de preço, de fornecer preço, é aquela instituição que já estava positiva, quiser um pedaço, para ela poder recomprar depois mais embaixo, que é como deveria acontecer. Essa semana, por exemplo, vou falar de você, Natália. A Natália estava, o que que ela estava? Vendida. Estava vendida no ouro, num dos dias aí, não sei o quê. Para ela, estava na hora de vender. Estava correta a análise dela. Ela vendeu e vendeu muito bem. Só que ela queria cair mais embaixo. Aí, por exemplo, assim, ó, vamos pensar nessa mesma sequência que a Natália me mandou lá, ela estava assim, ó, tá? E aí ela vendeu aqui e ela queria chegar aqui embaixo. Só que eu comentei com ela, agora estava bem legal do preço fazer um pullback, tá? Porque ele não consegue chegar lá de primeira. Por quê? A gente agora consegue ler o tanto que um player consegue movimentar o mercado. Ele não pode chegar lá de primeira. Ele precisa de um pullback. E dentro dessa situação que é a mesma aqui, ó, eu preciso fornecer preço. E aqui eu tinha uma informação que ela não tinha, que é a primeira linha de defesa do preço. Se eu criei um order flow lag aqui em cima, e eu criei a primeira linha de defesa, e nesse caso eu tinha que vir nessa primeira linha de defesa, porque daqui para cima já estava fornecido o preço. Então aqui é o FVA também. O preço tinha que fornecer esse preço, chegar até aqui. Ele não tinha nada para fazer aqui em cima, porque já tinha feito.
e agora ele precisava voltar a cair. Então aqui criou a melhor oportunidade de venda, que era ainda melhor do que essa daqui. Só que ela pegou a primeira linha, primeira queda, porque ela me ouviu e zerou aqui. Demorou um pouquinho, né, Natália? Não, vai cair, vai cair, vai cair. Demorou um pouquinho para ela se convencer, mas aí quando o preço vinha subindinho assim, ó, ela zerou, pegou uma parte. E aqui foi a melhor venda. E realmente essa venda aconteceu, né? Não foi como a gente gostaria, porque o ouro estava super comprado, não chegou até aqui embaixo de fato, eu acho, não sei, mas ele gerou uma boa oportunidade de descida, tá? Foi uma ótima situação, praticamente a mesma coisa que ela tinha ganho, ela poderia ter ganho de novo, não sei como é que ficou depois. Mas aí é o mesmo exemplo, o preço precisa fornecer, tá? E aí a gente tem o seguinte, ó, o mercado, gente, ele sempre está fazendo uma de duas situações, tá? Ou ele está oferecendo preço justo, no caso, ou ele está procurando liquidez. É sempre duas. Claro que tem uma terceira que a gente ignora, que a terceira é equilíbrio. Ele está equilibrado, ele está lá na zona que ele quer. Para tudo que está acontecendo no mercado, está balanceado entre compradores e vendedores, então ele está acumulando. Mas vamos dizer que ele está andando, tá? Ele anda de duas formas. Então, quando ele anda, melhor dizendo, essa frase aqui, ó, quando o mercado está andando, ele está fazendo uma de duas coisas. A primeira, oferecendo very area. O que que é oferecendo very area? Ele está chegando num ponto que ele precisa fazer pullback. É isso. E quando ele faz esse pullback, está pago o pullback. Forneci valor. E aí eu volto a subir, eu rompi topo. Quando o mercado volta a descer, ele não tem por que vir aqui embaixo de novo. Não tem por quê. Ele tem que fazer o quê? Voltar a subir. Beleza? E aí vai ser muito bom passar a procurar, quando ele faz esse pullback, passar a procurar aqui esses pontos que eu estou ensinando hoje. Beleza? Se ele não está oferecendo valor, oferecendo preço aqui para continuar a subir, ele está procurando liquidez. É quando ele vem descendo assim, ó, e entra dentro dessa região, ignora essa região, faz FGV nessa região, e aí você sabe, gente, ele vai procurar liquidez. Aonde que está a primeira liquidez? Aqui embaixo é a primeira. É aqui que ele vai buscar. Aí ele vai fazer o quê? Vai romper isso aqui, vai voltar, vai descer mais, vai lá para o intermediate term low. Mas aqui já é um short term, que ele vai capturar. Tá bom? Então ele sempre está buscando uma situação de duas, beleza? E aí a gente vem para o seguinte: dentro dessa situação toda que eu acabei de mostrar, a gente vai colocar um Fibonacci aqui, ó. E se eu estou comprador, no caso, eu vou colocar o Fibonacci em que aqui embaixo vai ter aquelas linhas intermediárias lá. Aqui vai ser o 50%. E aqui eu quero continuar. Aí eu vou criar um novo swing. Eu preciso aprender a ler swing. Aprender a colocar esse Fibonacci. Eu já comecei a falar sobre isso com vocês e vou insistir um pouco mais hoje. Porque o pessoal está colocando o Fibo errado. E eu vou ensinar vocês que o Fibo, ele tem que colocar onde eu criei swing point. E aí eu vou saber onde é que está o meu ponto de balanço para eu poder continuar a subir com o preço. Beleza? Então vamos lá. É assim que a gente vai criar o nosso viés, tá? Nossa, ele apagou aqui as outras coisas. Mas vamos lá então. Na quinta-feira a gente vai explorar tudo isso muito mais, mas eu vou colocar alguma coisa hoje já para a gente poder trabalhar e aprender a mexer. Então vamos nessa. Vamos tirar tudo isso aqui. Pergunta. Ó, isso aqui é um swing point, sim ou não? Sim, porque eu tenho pavio, pavio mais baixo, e aqui eu não tenho pavio, mas é como se eu tivesse aqui no caso. Então, o que que acontece aqui? O preço rompeu máxima. Se o preço rompeu máxima, isso aqui é um swing point. Ele está partindo dessa região. E eu estou indo aonde? Nesse caso aqui, eu estou indo para cá, porque é o meu próximo swing point. Se eu estou indo para cá, eu sei que esse swing point foi criado para eu vir até aqui. Só que o que que acontece? Ele chega aqui, ó, finge que vai criar um swing point e rompe.
Então eu estou continuando. Então a informação que eu tenho aqui é que eu estou comprador e que, portanto, eu estou subindo. E se eu estou subindo, eu vou criar assim o meu Fibonacci. Estou subindo, vou criar assim, ó. E aí eu vou subindo com ele, ó. Vou subindo, não criou swing point, não criou swing point, não criou swing point, não criou swing point, não criou swing point. Vocês conseguem ver que ele não está criando, né? Por que que ele não está criando? Porque falta o terceiro candle perder o fundo, ó. Ó, esse candle, pavio, pavio. Cadê que ele perde o pavio anterior? Não perdeu, ó. Não perdeu, não perdeu, não perdeu, não perdeu, não perdeu, perdeu. Aqui eu tenho o Fibonacci completo. Aonde é o meu equilíbrio? Aqui. Esse é o meu equilíbrio. O que que eu posso fazer aqui? Comprar. O preço fez um swing aqui em cima. Aqui eu posso comprar para perseguir a minha próxima liquidez. E olha que interessante essa compra aqui, ó. Olha que interessante essa compra. Vamos dizer que eu comprei, tá? O que que eu quero que aconteça aqui imediatamente a minha compra? Um order flow. E olha esse order flow. Swing, FGV, overlapping. Todo mundo consegue enxergar isso agora? Todo mundo, né? Olha só que legal. Isso eu quero que aconteça rapidamente. Eu comprei. Eu comprei. Digamos que eu comprei aqui. Fiquei feliz, número um, nível um. Nível 2, fiquei feliz. O que que foi o nível 2 da minha felicidade? O que que foi meu nível 2? Foi isso. Meu nível 2 foi isso. Meu nível 3, o que que foi meu nível 3? Foi isso aqui, ó. Sim ou não? O que que é isso mesmo? O que que foi agora? Como é que eu vou me, me convencer aqui que está tudo certo, né? Que eu quero chegar lá em cima, tá? Eu quero romper lá em cima, que é o meu swing point, tá? Minha primeira linha de defesa aqui é o meu FGV agora. Se eu estou aqui, ó, minha primeira linha é o FGV. Segunda linha, o FVA, tá aqui, ó. Daqui para baixo o preço está fornecido, não tem por que ele descer de novo. Então, esse é o FVA, primeira, segunda linha de defesa, e minha última linha de defesa é aqui, ó. Então, se eu entrei aqui, o meu stop está aqui. A hora que ele faz um CHOCH com o FGV, o meu stop passou a ser aqui, ó. Depois que ele rompe essa máxima, o meu stop pode ser o FVA, porque eu tenho o FGV já para me proteger. O FVA, minha segunda linha de defesa, minha última linha está aqui, mas eu nem estou mais na última, eu estou aqui, tá? E aí eu vou, pau, bateu o meu alvo. Esses são 5 minutos. Nesse caso aqui, um dos trades que a gente fez, né, poderia começar aqui e sair aqui, ó. Foram 60 pips. 60 pips de tamanho. Nessa análise da estrutura, nessa análise de swing point, nessa análise do Fibonacci e análise de potencial, aonde o preço vai criar esse order flow. Da onde o preço vai criar esse order flow. Dentro dessa estrutura de order flow, portanto, eu estou começando a entender como é que eu posso administrar o meu trade. Eu estou começando a entender por que que o trade vai acontecer. Eu estou começando a entender que o order flow ele está partindo de um PD array. O PD array aqui no caso é um ponto de equilíbrio. O PD array aqui no caso é um ponto em que ficou barato para o comprador. E dentro dessa circunstância que eu estou mostrando, o comprador vê o seguinte também. Eu já tinha feito uma situação de tentativa de alta e desci. Nessa tentativa de alta, eu tinha isso aqui, ó, um swing aqui embaixo, que aqui eu só soube que era swing porque esse candle rompeu o topo anterior, né? Então, aqui eu tenho o pavio, o outro pavio e esse pavio aqui. Beleza, criou um swing, veio até primeiro. Primeiro, ele veio até aqui, ó. Ó. Primeiro ele veio até aqui. Olha os 50%. Criou.
swing point. Tá? Rompeu aqui, meu alvo era aqui. Depois ele chegou aqui, ó. Hora, o que que ele fez depois, ó? Veio no meu ponto de equilíbrio, não criou order flow. Se eu tivesse comprado aqui, ó, não criou order flow. Então já fiquei mal das pernas. Porque da primeira vez que ele fez o primeiro swing point, ele criou order flow. Ou não, não vi. Mas enfim, aqui ele não criou. Ah, pelo menos não criou swing. Aqui ele não criou swing ainda, desceu mais aqui embaixo e eu já estou comprado, por exemplo. Putz, já estou comprado. Nesse caso aqui, ele perdeu a região dos 50% e é por isso que eu coloco o Fibonacci ao contrário, ó. Porque em alguma região daqui que começa a ficar deep discount, tá? Que é profundamente na região de discount, eu tenho que criar um swing, tá? Digamos que se eu entro aqui, como eu não criei nada, o meu stop tem que estar lá embaixo. Tá ruim, né? Nesse caso aqui, se eu entrei no 50%, eu vou calcular, ó, se der tudo errado, eu perco 50 pips. Não tá muito bom, né? Mas vamos pensar assim, ó, se eu esperar pelo menos o swing point, esperei o swing point, aqui criou. Teve a FGV, opa, eu tenho agora um order flow, porque eu tenho o swing point e eu tenho o FGV na região de 50%. Então, em algum momento aqui eu vou entrar. Como é que eu faço para entrar num order flow que já existe? Já existe. Bom, aí eu tenho que começar a pensar no seguinte: quais são os pontos de entrada de um order flow? Tá? O primeiro ponto de entrada de um order flow é a minha first line of defense. Que no caso, se eu tenho um FGV primeiro, é melhor ainda. Então eu tenho aqui um FGV e eu tenho o FVA. Overlapping Defense, no caso, porque eu tenho duas situações juntas, dois PD Array, que é o FVA com o FGV. Então, o preço, infelizmente, se eu não conseguir entrar, durante a criação do order flow, eu não consigo entrar. Mas nesse caso aqui é 5 minutos, tá? Pode acontecer um order flow. Como é que eu faço para entrar no order flow do 5? Eu tenho que cair para o 1. Mas no caso de um order flow do 15, eu posso entrar pelo 5 em alguma situação. Nesse caso aqui, pro order flow que está aqui, eu não consegui entrar. Porque o que que tinha que acontecer? A hora que esse candle fechasse, o próximo candle tinha que mergulhar aqui para me buscar. Mergulhou aqui para me buscar, eu vejo o seguinte: eu posso entrar na primeira linha de defesa, na segunda ou na última. Até mesmo na última dá para entrar? Dá. Por quê? Porque eu quero um swap aqui. Então, quando ele vem, captura, eu já entro. Só que imediatamente eu tenho que ver o preço rejeitar essa região. Tá? Esse é um exemplo de entrada no swing point, que é a última linha de defesa. Mas então o order flow foi criado, eu vou entrar aqui em situações, oportunidades para entrar. A primeira oportunidade está aqui, ó, já. Entrou no FGV, eu já compro. Aí eu coloco o stop lá embaixo. Ou coloco o stop atrás do candle de displacement. E tem que ficar o stop atrás da FVA. Consegui entrar. Aonde eu quero chegar? Lá na máxima. Pronto. É lá que eu quero chegar. Então, isso é um exemplo de entrada por overflow. Beleza? Então tá, 50% aí o preço foi lá em cima. Agora vem o erro da galera. Agora vem o erro da galera. Por quê? Rompi aqui, ó, eu vou fazer isso aqui. Isso tá certo ou isso tá errado? Eu já falei que era um erro, né? O errado tá no seguinte: o swing não é mais aqui. O swing é aqui, ó. Porque um Fibonacci tem que ser de um swing point para outro swing point. Esse é o grande segredo do Fibonacci. E aí, se eu tenho isso aqui, ó, eu sei aonde é o meu ponto de equilíbrio, no caso de eu estar comprador. Nesse caso aqui, o preço está na fase de fornecer ordens, fornecer preço. Por quê? Porque eu estou subindo, estou fazendo isso aqui, ó, tá? E eu estou, e no caso, ó, se eu estou fazendo isso aqui, ó, tá muito forte. Eu estou criando breakaway gap. Por que que eu estou criando breakaway gap? Porque eu não estou conseguindo fornecer preço. Tem um gap aqui. E se eu estou criando breakaway, eu estou querendo chegar rapidamente num swing point que eu preciso ver aonde que é. Preciso correr e ver onde que é. No caso aqui, ó, dessa venda, ó, tá vendo que eu não estou conseguindo fornecer preço? Eu estou só desabando, pau, pau, pau. FGV criado, só que eu fecho abaixo. Esse FGV aqui não é FGV, é breakaway, porque eu fechei abaixo do que no anterior. Aonde eu queria chegar? Corre lá ver. Ah, era aqui, ó.
Era aqui, ó. Por que que eu sei que era aqui? Foi o último candle e eu já voltei. Se eu quero continuar caindo, eu não tenho por que fechar aqui em cima. Não tenho. E aí a gente vai lá e cria um topo e fundo contrário. Opa, cria um CHOCH. O que que o preço quer fazer com esse CHOCH criando aqui? Bom, o short term está aqui, ó. Primeiro ponto que eu quero chegar é esse short term. E aí você começa a usar tudo o que eu estou ensinando. Vamos colocar Fibonacci dentro desses pontos de topo e fundo. Vamos começar a entender o que que é fornecer preço para poder criar oportunidade de entrada. Vamos começar a sacar aqui aonde são potenciais pontos para o preço criar order flow lag. Ah, 50% ponto de equilíbrio, potencial ponto. Tem um FGV nesses 50% ponto de equilíbrio. Nem que seja um breakaway, um FGV de breakaway, não tem problema. É bom do mesmo jeito, porque no caso eu sei qual é a direção do preço. Eu entendi a narrativa do preço e eu começo a operar essa narrativa, tá bom? Aí o preço, ó, então aqui é um swing point, aqui é um swing point. E agora ficou muito fácil. Eu lembro a primeira vez que eu comecei a mostrar essa situação do Fibonacci para entradas nos 50%, só que eu fiquei muito agoniado. Eu terminei a aula mal, porque eu não podia explicar ainda primeira linha de defesa, overlapping defense e last line of defense. Porque se eu falasse aquilo, a gente já estava com 1 hora e meia de aula, ninguém ia entender nada, mesmo que fosse assistir depois. Quando você senta para você assistir uma aula, você senta para você assistir uma aula. Então o que acontece? Você vai assistir 40 minutos e vai cansar. Não sei quem aí consegue colocar para velocidade 2, tentar poupar energia, mas mesmo assim fica cansativo. E depois que se você dividir a aula em bloco, eu acho que é uma boa ideia, mas depois você tem que juntar tudo na cabeça, né? Então acaba que não tem como, a gente tem que fazer em etapas, né? E agora, tá, eu estou bem em paz, estou muito feliz de estar nesse ponto agora, porque a gente está agora com tudo que eu preciso para poder explicar essa parte, que é uma parte importantíssima do Smart Money. Importantíssima, que é a parte que eu coloco swing point, eu coloco Fibonacci em cima, tá? E o Fibonacci em cima fica muito claro de ver o seguinte, olha só aqui, ó. O preço chegou nesse ponto, tá? Esse ponto é um ponto de swing point. O alvo é mitigar esse ponto. E o preço criou um novo swing point. Esse swing point que eu criei, olha só, criei o swing point. Cadê o FGV? Cadê o Order Flow Lag? Problema? Não consigo criar. Criou mais um. No passado, vocês iam ver isso daqui, o quê? Um topo duplo. Topo duplo. Perdeu o mínimo do topo duplo. Vamos cair. O que que acontece aqui, ó? Aí eu criei um FGV, tá? Ah, só que eu criei FGV desse swing point. Então aqui eu tenho um Order Flow Lag. Aqui eu tenho um. Aí eu tenho o FGV, nesse caso, olha só. Nesse caso, o FGV que está aqui, ó, ele está em cima do FVA, que está aqui, ó. Agora todo mundo entende o FVA? Se eu quero agora buscar liquidez abaixo, eu não tenho por que eu voltar aqui para cima. Então eu criei esse ponto de ancoragem do preço que é o FVA, tá? Esse FVA, Fair Value Area, é o ponto inicial do Fair Value Area. Ele é a minha primeira linha de defesa. No caso de eu querer descer, a minha primeira linha de defesa é aqui. Se ele é a minha primeira linha de defesa, eu quero desovar mais ordens, ou eu quero entrar com mais ordens para descer. Quando o preço voltar a subir, eu quero que ele sinta isso daqui e já desça. O que que aconteceu aqui, ó? Se eu tenho um FVA embaixo do FGV, eu tenho um order flow lag fraco. Ele não tem muito potencial, não. E olha que interessante. Se eu quisesse de fato descer, eu tenho um grande caminho aqui para descer, porque o meu swing point está aqui embaixo e eu não tenho nenhum short term. Eu tinha um aqui já na cara do gol. Mas o que que acontece? Se eu quero descer, gente, é tanto que eu preciso descer que eu preciso pelo menos criar um order flow lag com FGV como primeira linha de defesa. Eu não posso criar um FGV em cima do FVA. Não posso fazer isso, entendeu? Ô, Dom, beleza? Viu, Dom? Hoje a aula Tudo bom? começou 1 hora atrás, 1 hora e 15 atrás. Ah, Eu tinha nossa. avisado lá, mas é porque hoje a gente está com um fuso horário pior ainda agora. Então por isso começou. Mas depois você assiste de novo, tá? Você vai ver só o final da aula aqui agora.
Então Não, veja, ok. beleza. Valeu, obrigado. Tá bom. Então olha só, esse caso aqui é um order flow lag fraco, porque o meu FVA está primeiro. Não podia ser o primeiro, ele tinha que ser o segundo. Aí o que que acontece? Eu já tenho um viés, por causa da narrativa que eu aprendi hoje, eu tenho um viés de que ele não consegue fechar tudo isso aqui. Ou pelo menos de que a probabilidade é menor disso acontecer. E olha o que acontece: o preço vem e volta tudo. Olha que curioso. Como o smart money funciona, né? Outra coisa aqui que a gente tem, no caso de eu querer descer, é o preço fez esse candle, criou o FGV já em cima do FVA e desovou aqui embaixo, tentou de novo e aí caiu. Beleza, vamos dizer que eu estou participando dessa situação, que eu consegui entrar aqui em alguma região e o preço começa a descer. Nesse caso aqui, ó, ele criou um ponto que tá conflitando com a informação toda. Porque esse order flow lag, ele já está com uma baixa probabilidade. Aí ele vai lá e me cria um breakaway. Então, na verdade, esse breakaway aqui, ó, que me ajudaria a entender que ele gostaria de ir lá para o swing, está conflitando com um order flow fraco. Agora, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que esse order flow era um order flow com alta probabilidade de acontecer, porque o FGV, ao invés de estar aqui, estaria aqui. E aí eu crio um breakaway gap. O que eu posso fazer nesse caso? Posso tirar meu stop loss do game. Arranco meu stop loss do game e aumento a mão. Desculpa, volta, apaga isso que eu falei. Mas o que eu acabei de dizer é uma altíssima probabilidade de acontecer. E é uma brincadeira, mas é para vocês confiarem no trade, porque dificilmente vai dar errado, tá? Deu para entender? Então, um pouquinho mais complexo essa visão toda, mas que é justamente para colocar para vocês o para que isso funciona. Claro, vai ter que voltar à aula, vai ter que assistir uma, duas, três vezes para ficar confortável com esses termos. Mas a hora que vocês ficarem confortáveis com esses termos, vocês vão poder operar até num minuto. Deu para entender por quê? Porque o negócio ficou muito mais claro de participar agora. Tá? E é assim que funciona, digamos assim, a diretriz para eu criar essa narrativa. E eu preciso que essa narrativa fique muito fácil de conversar com o preço. Fique muito fácil, para eu ficar muito confortável à medida que o preço está andando. Agora, olha que legal, uma outra informação que eu passei hoje para vocês, que é a informação de que isso aqui, para mim, esse ponto, o preço voltando aqui, na verdade, daqui para cima, o preço já está fornecido. Isso daqui para mim é um FVA. Por que que o preço está voltando? Se o preço fez isso aqui, ele quer capturar a liquidez. Aonde é que está a minha liquidez? Última linha de defesa. Foi do ponto que eu. Vamos dizer que é esse aqui, ó. Porque esse aqui é o order flow lag, tá? Não é aquele lá. Esse aqui é o meu order flow lag. Então, se o preço tem duas situações para fazer, ou ele está. Já tem uns balões. Ou ele está. Tem duas situações para ele fazer. Ou ele está fornecendo preço para poder andar mais, ou ele está caçando liquidez. E eu não estou mais fornecendo preço porque eu estou voltando. E aí, olha só como a gente está voltando. Olha isso. Primeiro ponto, pimba. O que é isso? Não deveria fazer, né? Segundo ponto, pimba. Não deveria fazer. Só de eu estar entrando no FVA já é um problema. Eu crio um FGV ainda antes do FVA. É um order flow lag vigente, é um order flow lag que realmente está acontecendo, porque eu tenho swing point com FGV, com overlapping defense. Ou seja, gente, digamos que eu estou vendido aqui. Lembra que eu falei para você que agora, se você está errado, antecipadamente você vai descobrir? Criou order flow lag. E quando esse order flow lag criou, ele está sendo criado com um. Que isso aqui não é nem FGV. Isso daqui já é um breakaway. Então ele já está com pressa. Aonde essa pressa aqui é para mitigar essa região. Só que todo o conjunto já me leva a acreditar que eu tenho um order flow lag, que nesse conjunto aqui ele ficou meio atrasado, né? Porque ele precisava romper aqui para fazer o CH, o CH. Mas eu já tinha um breakaway que dizia que eu ia conseguir fazer isso. Já tinha um swing point como last line of defense. Já tinha um FVA
Abaixo do FGV, tudo perfeito. Esse order flow tem uma alta chance de acontecer o quê? Eu estou criando order flow lag. E nesse caso, eu passo a criar aqui uma situação muito top, que é eu subir. Se eu subir, eu tenho o quê aqui? Swing point lá em cima, swing point aqui embaixo. Eu subi. E aí, eu desci para o ponto de equilíbrio, na verdade. Tentei subir, desci de novo, perdi mínima. Só que nessa mínima eu criei um order flow e eu estou rompendo acima dos 50%. Na verdade, isso aqui não era queda. Isso daqui era finalmente encontro do ponto de equilíbrio para que eu pudesse chegar aqui. E eu cheguei. Acabou. Agora é o seguinte, se eu quero subir, isso aqui é o ouro para segunda-feira, assim que o mercado abrir. Se eu quero subir, eu não tenho mais por que descer. Esse preço está fornecido. Eu quero imediatamente chegar aqui em cima, pullback e continuar. Pullback, no caso aqui, só para fornecer preço para a galera que não está participando. Agora, se o preço volta a cair, perde essa região aqui, ó. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Ele perdeu essa região. Por que que ele voltou? Ele vai capturar a liquidez. E a liquidez está, primeiro, abaixo dos 50%, que é o meu ponto de equilíbrio, e depois o swing point aqui embaixo. Dúvidas? E aí, o que vocês acharam? Ah, Muito top, muito legal mesmo. beleza. Avançamos mais uma casquinha de cebola. Agora, estuda, estuda, estuda. Isso que eu tinha preparado para hoje. Aí, na quinta-feira, a gente continua, porque daí na quinta-feira eu vou mostrar outras coisas para vocês que fazem parte do conceito de hoje, que seria para a gente poder criar o viés, né? E dentro desse viés, a gente entender o seguinte, ó. Ah, o diário, aqui, o viés do diário, ele é muito importante, ele vai criar aqui. Ah, esse aqui eu já dei para vocês, não dei? Os argumentos. Ah, já dei o viés. Tá bom. Então, hoje muito mais ainda, vocês entenderam como a gente cria o order flow lag no ponto do FGV, com toda a característica que eu preciso para eu poder confiar que ele vai lá em cima. E aí aumenta muito mais a probabilidade de eu participar desse trade. Ah, que bom que eu já dei isso aqui. E agora, então, na quinta-feira, a gente só vai poder fazer o seguinte: ah, estamos indo para um FGV do diário. Eu quero ver o quê? Sharp turn. FGV in, FGV out. Entrada de FGV, saída de FGV. Quando eu sair de FGV, o FGV de saída tem que ser aproveitando a criação de um order flow. Aí eu vou ter a primeira linha de defesa, a segunda linha e a terceira linha. A segunda linha overlapping FVA. E aí tá tudo certo para eu poder confiar que ele vai buscar liquidez mais acima, no caso de uma compra. Tá bom? Então, muito obrigado. Agora faltam mais 2 domingos e 2 quintas, e aí a gente encerrou todo esse curso maravilhoso. Bons estudos. Valeu. Tchau. Vai. Opa. Fala, Ah, Carlos. tinha uma Tchau. dúvida. Tinha uma dúvida, não tinha? Alguém tinha levantado a mão? Quem quer perguntar? Acho que era o Eduardo. Ô, Eduardo, fala aí. Eduardo tá aí? Tem que apertar espaço se você tá falando. Oi, tá me ouvindo? Agora tô. Tá ouvindo? Tô ouvindo. É que tinha um swing point lá no exemplo que você deu, aí depois um candle verde, o pavio dele passou para baixo do swing point, não invalida o swing point? Ah, sim, swing point, aí o pavio dele veio e passou. Ele não invalida. Ele só invalida se ele fechar abaixo. Porque se ele passou e Ah, voltou, ele fez um swap só. tá. Não era só isso, beleza. Aliás, quando ele faz isso, significa que ele respeitou uma das entradas que a gente pode fazer. Daniel também ia Tá. perguntar, não ia? Não, dessa vez não. Tá bom, então. Então, valeu, gente. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Bom dia a todos. Valeu.